Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou explicar algumas atividades do livro de geografia. Só que essas atividades não são do roteiro de agora, são do roteiro da semana de 17 a 29 de agosto, tá? São atividades que eu não consegui explicar naquela semana. E aí a Giovana, né, da nossa turma, pediu para eu explicar. Então eu vou explicar para vocês as páginas de geografia do roteiro de 17 a 29 de agosto, tá? Vamos lá. Bom, então começa lá na página 12 do livro, tá? Nessa página tá falando das pessoas que transformam a natureza. Como assim transforma a natureza? Então tem uma história aí, contando de quando os portugueses chegaram ao Brasil, que antes deles chegarem, existiam somente os índios aqui no Brasil. E aí, nas terras habitadas pelos índios, tinha muita floresta, tinha rios, né? Não tinham construções, nada disso. Era somente as florestas e os rios. E aí, com a chegada dos colonizadores portugueses, né? Que vieram para o Brasil, eles começaram a construir pontes sobre os rios, começaram a construir locais para as plantações, né? Cultivar plantações. Então, para plantar, eles tinham que cortar toda a floresta, né? Para criar um ambiente onde podiam plantar. Então, além de devastar a floresta por conta das plantações, era para explorar a madeira, né? E aí foram mudando a natureza, certo? E aí nessa página nós podemos ver a mudança, né, da cidade, de como a natureza foi se transformando, né, foi alterada para a construção da cidade. Então tem três imagens, a 1, a 2 e a 3, certo? A 1, onde tinha muita floresta, e o rio que cortava pelo meio da floresta, né? Na 2, já tem a construção da ponte, né? A construção de casas e muitas plantações, né? E para construir tudo isso, eles tiveram que tirar uma parte da floresta, certo? Já na imagem 3, a gente percebe que tem muito mais casa, né? As plantações são em lugares mais longes, não no centro da cidade. As pontes são muito maiores do que antigamente e quase não se vê floresta, né? As árvores mesmo a gente quase não vê. Já na página 113, tá falando do trabalho das pessoas, né? Que é por meio do trabalho que as pessoas transformam a natureza. Mas como assim? Então, ó, por exemplo, na imagem 1, tá mostrando um local que parece uma fazenda, né? Que tem uma construção de casa, mas não tem muita vegetação natural, que são as árvores, né? Tem mais a grama. Por que tem a grama? Porque nesse local aqui, o trabalho das pessoas é o cultivo dos gados, né? Eles têm muitos animais para cuidar. Então, não tem como ter floresta, né? Eles têm que ter a grama para que eles possam criar os animais. Por exemplo, aqui as vacas, né? Aí, na imagem 2, a gente percebe que é uma coisa totalmente diferente. São construções, né? São construções. E a vegetação natural foi tirada para que surgissem as construções, os prédios, as ruas, né? Agora a página 114 e 115 está falando um pouquinho do trabalho no campo, né? O que é o trabalho no campo? Então, quais são os tipos os principais trabalhos do campo? São 3 tipos: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A agricultura é o cultivo dos alimentos, certo? Então, ele utiliza o solo, né? A vegetação local, um solo bem preparado, ele cuida desse solo, deixa o solo fértil, né? Preparado para receber plantações. Por exemplo, as frutas que nós comemos no dia a dia, os legumes, hortaliças, entre outros. Aí tem uma imagem, né, de um homem colhendo
algumas verduras, né? Acho que é alface, repolho, alguma coisa assim. Então, a agricultura é a plantação, né? É o cultivo das frutas, das verduras, dos legumes, certo? Que vai direto na terra. A pecuária é a atividade, né? Que produz os alimentos como leite, ovos, carne, que vem dos animais, certo? Então, a pecuária é a atividade de criar e cuidar dos animais, tá? O extrativismo é a extração, ou seja, é a retirada dos recursos naturais, certo? Por exemplo, o minério de ferro, para produzir o aço, né? O aço a gente utiliza para produzir os automóveis, muita coisa que nós temos em casa. A extração de madeira e a caça e a pesca, certo? Então, essas são as 3 principais atividades do campo. Agora, na cidade, quais são os principais tipos de atividade de trabalho na cidade? Então, são a indústria, o comércio e a prestação de serviços, certo? O que a indústria faz? A indústria, ela pega os recursos naturais, né, a matéria-prima, e transforma em outros produtos, né? Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, o extrativismo, ele coleta os recursos naturais. Então, ele coleta o minério de ferro, coleta a madeira, e isso vai para a indústria, certo? Quando chega na indústria, ele transforma num produto, né? Por exemplo, aqui na sequência de fotos, ele mostra a transformação de uma matéria-prima, que é a madeira, em produtos industrializados. Então, são produtos que passam pela indústria. Ou seja, a madeira chegou lá na indústria, os trabalhadores trabalharam, né? E aí ela virou os móveis da casa, a mesa, o armário, as cadeiras, certo? Agora, o comércio. Nas atividades de comércio, são as pessoas que vendem e compram as mercadorias, certo? Então, por exemplo, a indústria faz e manda para o comércio. O comércio é aquele que vende o produto, tá? Comércio pode ser variado, pode ser o comércio de mercado, pode ser o comércio de loja, né? Por exemplo, para comprar a mesa, vender a mesa. Pode ser o comércio de supermercado, de quitandas, onde vendem frutas, tá? E tem a prestação de serviços, que é quando uma pessoa vende um serviço para outra pessoa ou para uma empresa. Pode ser os professores, os motoristas de ônibus, né? Ou até mesmo os motoristas de aplicativo, que são os Ubers, né? Os médicos, os advogados, faxineiros, secretários, eletricista, pedreiro, porteiro, cabeleireiro, engenheiro, tem muitas outras coisas além disso, tá? Então, esses são os 3 principais tipos de trabalho na cidade, mas são os 3 principais, tá? Agora, a página 118 e 119. Ela tá falando dos problemas ambientais causados no campo. Então, tá falando das atividades humanas que elas podem causar problemas, né, ambientais. As 3 atividades principais: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, por exemplo, tá falando aqui de que quando tiram quando as pessoas praticam essas atividades em locais não apropriados, podem causar problemas ambientais. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, está falando da ação da água e da chuva quando retiram a vegetação do local. Ela destrói o solo, né? Formam buracos e diminui a produtividade daquele solo. Na outra página, 119,
tá falando do extrativismo mineral, que para extrair o mineral do solo, eles precisam derrubar as florestas e destruir o solo. Então, tudo isso tem que ser num local preparado para isso, né? Eles não podem investigar o solo num local qualquer, tem que ser num lugar adequado. E também fala das atividades agrícolas, que para a plantação, né, eles utilizam bastante produtos químicos, né, para cuidar do solo, para cuidar da plantação. E aí, se esse local for muito perto de um rio, a água da chuva, quando cai, ela vai escorrer para o rio, e aí todo aquele produto químico que foi no solo, que foi na plantação, acaba poluindo as águas, né? E contaminando os peixes e até mesmo outros organismos. Bom, vamos para a próxima página. Agora na página 120 e 121, tá falando dos problemas ambientais na cidade, né? Então, os problemas ambientais da cidade, que estão falando aí, é a poluição, né? Por conta dos veículos, das indústrias, né? Que causam muita poluição na cidade. Porque as indústrias, elas têm máquinas que funcionam, né? E aí, tudo isso lança muita fumaça no ar. Os veículos também, né? Que produzem poluição para o ar. Além disso, o esgoto, né? Que é a poluição da água dos rios da cidade. Por que o esgoto é prejudicial? Porque em alguns lugares ele não é tratado antes de ser jogado nos rios, então eles contaminam as águas. Então, para o esgoto ser adequado, ele tem que passar por uma estação de tratamento para depois poderem jogar no rio. Não pode sair direto do esgoto e ir para o rio, certo? Porque isso causa problema ambiental, né? No rio tem os peixes, do rio que tiramos muitas coisas para o nosso dia a dia, né? A água do rio vem pra gente. Depois, na página 121, tá falando da quantidade de lixo, né? Que nós, seres humanos, produzimos. E na cidade, a quantidade de lixo é muito grande. E aí fala que a maior parte aqui no Brasil, a maior parte do lixo é depositada em lixão a céu aberto, que é como da imagem aí. E que essa prática contamina o solo e atrai insetos e outros animais que podem causar doenças, né, em nós seres humanos. Também está falando do lixo que é jogado nos rios, né, poluindo os rios, prejudicando os animais. E dos lixos que são jogados em avenidas e poluem, né, nas ruas, e aí poluem o ambiente da cidade, certo? Agora a página 122. Evitando o desperdício de água. Você sabia que a água que a maior parte das pessoas utiliza nas atividades do dia a dia vem dos rios? Por isso, é importante não poluir ou contaminar as águas dos rios com lixo, esgoto não tratado e substâncias nocivas aos seres vivos. Também é importante evitar o desperdício de água, pois ela é um recurso cada vez mais escasso na natureza e um dia pode acabar. Por esse motivo, a economia de água beneficia todas as pessoas. Veja abaixo algumas atitudes simples que ajudam a evitar o desperdício de água. Então, tem 4 imagens, né? A primeira, fechar a torneira enquanto escova os dentes e usar um copo com água para enxaguar a boca. Depois, fechar a torneira enquanto ensaboa a louça. Depois, tomar banho mais rápido. Evitar usar mangueira para lavar o quintal e a calçada. Dar preferência para a vassoura e balde. Aí tem 3 perguntinhas. Quem se beneficia com a economia de água? Por quê? Todas as pessoas, né? A gente se beneficia com a economia de água. Porque ela é um recurso cada vez mais escasso e isso significa que ela pode acabar um dia, né? Exercício 2. Como as pessoas podem contribuir para evitar o desperdício? Existem várias formas de contribuir, né?
que tem 4 imagens aqui mostrando. Mas a principal forma de a gente contribuir é usar a água de uma forma racional, deixando a torneira fechada enquanto ensaboa a louça, não escovar os dentes com a torneira aberta, enquanto a gente se ensaboa no chuveiro, desligar a água, né? O exercício 3. Em sua opinião, a água é importante? Por quê? Bom, essa aí cada um vai responder a sua. Mas todos nós sabemos que a água é importante, né? Porque sem ela a gente não sobrevive, a gente não tem alimentos para comer, né? Porque os alimentos precisam da água. Nós não teremos águas para tomar banho, para beber, certo? Então, a água é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Por isso que nós devemos cuidar dela, né? E usar de forma consciente. Agora, na página 125, nós vamos fazer somente o exercício 5, tá? Então, ele tá pedindo para a gente completar o quadro com os problemas ambientais causados por algumas atividades humanas, que são a agricultura, a pecuária, o extrativismo e a indústria. Então, quais são os problemas causados pela agricultura? É o desmatamento, né? A agricultura é a plantação dos alimentos. Então, é o desmatamento, a extinção de animais e de vegetais e a poluição de água dos rios, certo? A pecuária, que é a criação dos animais, né? É o desmatamento e a extinção de animais e de vegetais. O extrativismo é o desmatamento, extinção de animais e de vegetais, destruição do solo e poluição das águas e dos rios. A indústria, qual é o principal problema ambiental? A poluição do ar e da água, certo? Bom, as atividades são só essas, tá? De geografia, que ficaram para trás, não deu tempo da tia gravar. Por isso que eu gravei hoje. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!